Então, conheci esse rapaz em uma festa da cidade. Ficamos, depois a gente não parou de ficar por um certo tempo. Teve pedido de namoro. Então, comecei a namorar de com 14 anos de idade. Começo, tudo são flores, né? Literalmente, tudo são flores. E me tratava bem no começo. Era uma pessoa gentil, só que sempre com aquele teor mesmo de a realidade não existe. Talvez era o que me cativava no começo, não sei. Então, ele sempre tinha isso de ser o carinha do rock, tanto que eu tive que parar de escutar Justin Bieber e tirar todos os meus posters com tudo. Sempre falava também sobre com uma mão eu construo, com a outra mão eu destruo. Essa é a minha realidade. Então, eu escutei isso do Ivan quando eu tinha 17 anos de idade. Escutei histórias desse Ivan quando eu era criança. Eu conheço o Ivan de trás para frente, talvez. Então, tivemos bons momentos, sim, no começo. Com 15 anos, a minha festa de aniversário, eu lembro que meus amigos e minhas amigas foram para lá. Não consegui passar somente com as minhas amigas. Minha mãe teve que fazer um almoço em casa. Eu lembro que ela fez até um molho de cebola agridoce caseiro, que ficou uma delícia. Que a gente não podia fazer uma festa e o Gilmar tinha que estar por lá. E depois disso, eu tive que tirar tudo porque ele se sentiu desconfortável. A gente começou a brigar o tempo todo. Ele tinha terminado praticamente já algumas coisas, questões de sala de aula, estava estudando à noite no último ano do terceiro. Então eu via ele bem pouco, porque ele trabalhava, isso até não tinha o que dizer dele. Trabalhava, estudava, e era o que todo mundo gostava, era a imagem de boa pinta que ele tinha. Mas nas brigas que a gente escutava, algumas palavras que honestamente, até mesmo pela minha idade, se fosse a Júlia, nunca deixaria a Júlia namorar um cara como ele. Nunca. O cara aqui na frente da minha mãe se diz ser perfeito e quando vira as costas para mim tá me ofendendo. Então não gostaria desse nome para minha filha. Então ele me traiu mais de uma vez. Traições banais, traições por mensagem, traições que eu peguei mesmo em flagras. Traições de chegar na casa dele, amor, eu tô indo te ver. Chegar lá e o cara está assistindo vídeos para maiores em casa. Traições de pegar mensagens de uma mulher, falar mal das mulheres, mas uma mulher totalmente abaixo do meu nível, dizendo, nossa, como você estava molhada. E mesmo assim, cara, eu perdoei tudo isso e eu ainda continuo com ele. Vocês estavam juntos quando a Júlia nasceu? Não, negativo. Chegou aos 17, depois de 3 anos nesse briga, traição, briga, traição, briga, traição, eu desisti disso. Tentamos terminar outras vezes, mas estava sempre perto. Quando eu não atendia, de fato, pulava o muro da minha casa e batia na minha janela. Eu lembro uma vez que estava uma chuva do caramba do lado de fora, ele continuou batendo na minha janela. Tá que a primeira vez foi eu que deixei ele entrar, tudo bem, mas não dava o direito de ficar fazendo isso sempre, então tentei terminar várias vezes. E quando eu resolvi terminar de fato, eu falei, cara, eu não te amo mais, se você vai embora. E aí eu fechei a porta, ele continuou na porta, continuou um pouco atrás, fiquei sabendo que ele tinha terminado de se revoltar pela cidade, teve que fazer terapia, sei lá se ele fez essa terapia, essa história, mas foi totalmente abusivo, um relacionamento extremamente tóxico, então terminamos com 17. Logo após eu comecei um relacionamento com a Viviane, que ela estava em uma oitiva com a gente, né? Então ela participou de uma oitiva, não sei porque ela também não foi pronunciada até aqui. Então foi a minha companheira na qual eu compartilhei tudo isso. Não falava das histórias ruins dele para as pessoas, assim como ele falava de mim. É porque esse mundinho, inclusive, eu conheço esse cara. Senão eu estaria dentro da minha casa assistindo meu anime, escutando meu Justin, já formado em pelo menos umas 4 faculdades. Então, terminamos. Tive com a Viviane, dos 17 anos até os meus 19 anos. Tivemos uma briga, eu e ela. Terminamos temporariamente, aí eu entrei em contato com ele.
Ele foi até o meu apartamento, ficamos por 10 minutos, ele tomou um banho e foi embora. No mesmo dia, inclusive, eu reatei com a Viviane. Um mês depois, eu descobri que estava grávida. Mandei uma mensagem para ele e falei: olha, eu estou grávida e eu vou avisar a minha namorada. Ele disse: ok, o que você quiser fazer, pode fazer. Pronto, essa foi a minha comunicação, meu aviso para ele. Não queria ele presente, honestamente, porque eu sei como ele é. Ele também não quis estar presente, porque o João me viu grávida, se ele contar em uma mão, uma, duas, três vezes, muito. Isso contando com o dia do parto. Isso contando com o dia do parto. Então, ele não comprou uma coisa antes. Porque no dia que a Júlia nasceu, minha mãe teve que carregar ele para algum lugar para poder comprar as coisas para ela. Muitas coisas a gente já tinha guardado em casa, outras ela ganhou. Mas ele não se propôs a se preocupar com nada. Larissa, você está de 7 meses, 6, 5, 4. Você precisa de alguma coisa? Está bem? Pelo contrário, ele fazia inferninho comigo, mandava mensagens para a Viviane para poder incitar minha namorada que estava comigo naquele momento, em toda a minha gravidez. Então, não estava com ele de forma alguma. De forma alguma. Então, então vocês já tinham encerrado, né? Explore e tal, Sim, mesmo antes do nascimento da Júlia. sim, mesmo Depois antes. vocês 2 continuaram, né, anos. separados. E o Sim, que motivou você ter ido morar com ele, né? Você está falando que vocês não reataram relacionamento, mas você foi morar na casa dele, né? Nesse período, acho que dezembro de sim, do dia 31 de 2019, dezembro, né? isso de Por que você 2019. foi morar com ele nesse período? Eu já estava morando com a minha mãe novamente desde abril. Hum. Minha mãe ficou com a Júlia no dia do aniversário de 1 ano da Júlia. Eu deixei a Júlia lá e fiquei 5 meses fora. Tive que voltar porque eu não estava conseguindo. Eu chorava no trabalho o tempo todo. Eu não conseguia ter psicológico para isso, para ficar longe dela. Então eu voltei. E eu voltei sem avisar, assim como muitas outras vezes eu fiz. Simplesmente cheguei. Pronto. Inclusive, no outro dia, quando ela chegou do trabalho, toda a minha mobília que estava aqui em Brasília, porque eu e a gente tinha uma casa bem tranquila aqui, juntas, chegou e estava na área dela, na garagem dela. Eu falei: o que está acontecendo? Ela: tem pra casa. Aqui, você ficou de ajuda. Então, de abril até dezembro, eu já estava lá. Minha mãe ficou de fato com ela 5 meses sozinha. Me ajuda com toda a rotina, porque a Júlia foi criada do meu jeito. Sobre o cuidado da minha mãe, sobre todo o amor da minha família. Então, sempre tive essa questão de a minha mãe não bebe, a minha mãe não fuma. Ela, cara, eu já vi minha mãe virar à noite, 4 horas da manhã, e dormir para acordar às 6 para poder ir para o trabalho. Vi a minha mãe pegar o ensino médio todinho de novo, só para poder fazer uma faculdade, para ela poder estar ali linda e bela, numa beca maravilhosa. Então, tive a melhor mãe do mundo, não a culpo por nada. Não quero que ela sinta culpa por eu estar aqui. Eu sei que a senhora fez uma coisa que talvez outras pessoas não fariam, mas não se sinta culpada. Ninguém sabe o que faria naquele momento, ninguém estava lá. Então, brigamos porque ela, de fato, ela não gostava que a gente saísse para beber. E como eu disse, até então, meu conhecimento para esse mundinho de drogas e etc. era por causa das amizades que eu tinha, de fato. Gosto de tomar uma cerveja, sim, de fato. Honestamente, não estou aqui para mentir para ninguém. Mas fala: Larissa, tá aqui uma cervejazinha Spaten para você e tá aqui um baseado, uma cocaína. Pode ter certeza que vai ser cerveja. Isso aqui não me atrai. Tira meu foco, vai me deixar de uma forma que, cara, isso aqui já consegue. Isso aqui também é uma droga lícita, inclusive, que mata muito mais do que essas daqui, se a gente for colocar na ponta da caneta em probabilidade estatística. Cara, mata muito mais. Um acidente de trânsito mata muito mais do que um baseado de maconha. Mas nunca me atraiu, de verdade. Nunca me atraiu. Então, mas voltando, né, sobre essa questão, então, lá em dezembro, Sim. você Tivemos essa briga. voltaram a conviver, ainda que não como casal, mas voltaram a morar juntos aqui, né? Isso. O que levou você a fazer essa opção?
Bom, a gente já estava de viagem marcada para lá para passar 3 dias. Ia passar a virada de ano lá, dia 2 eu já voltaria para casa. Então era uma mala de 2 dias. A gente já ia de qualquer jeito. Então eu fui me despedir dos meus amigos um dia antes, na cidade de Padre Bernardo, e eu já ia. O taxista já estava ciente que a gente ia viajar de manhã. Não é aqueles taxistas por lotação, gente. Então ele sai literalmente no início da manhã e vem aqui para Brasília. Então ele espera todo mundo aqui até umas 2 horas da tarde e depois ele retorna para Padre Bernardo. Então todo santo dia tem esse taxista no início da manhã. A gente paga R$ 30 por ele e pagaria 24 em uma passagem de ônibus. Bem mais tranquilo. A gente já estava com essa viagem marcada, já estava ciente que no dia 31 eu iria para lá para passar o Réveillon, para ele passar o Réveillon com a filha dele, porque para ele ir até Padre Bernardo, eu também conto na palma da minha mão. Quantas vezes ele se deslocou e foi até lá. Para poder ir sozinho, sem mim lá, eu conto na palma da minha mão. Quem tinha que trazer a Júlia para ele fazer esses videozinhos fofinhos, é eu. Porque eu morava no Goiás e ele aqui. Por que ele não foi lá e buscava a gente? Pergunta se ele já pagou alguma passagem da gente para cá. Se não era eu, era minha mãe ou minha família. Então eu iria vir para cá de qualquer jeito. Né? Sim, tivemos essa briga porque a minha mãe queria passar a virada de ano com ela. Eu falei, mas eu já tinha combinado e a gente virou uma discussão realmente surreal ao ponto de falar para mim, você não vai ficar perto dela desse jeito. Então foi aí o momento que eu me alterei. Falei, você é minha filha. A única coisa que eu quero fazer é deitar no quarto com a minha filha. Ela tem o berço dela aqui, a cama de casal ficava do lado. Quando ela dormia, eu tirava ela do berço e levava para a cama. Sim, eu só queria ficar lá. Só que a minha mãe, naquele momento, naquele pivô dela, né? Então, assim, ela me proibiu disso e aí eu, de fato, me exaltei. Mas, de forma alguma, para machucar ela, machucar meu irmão, machucar meu avô, qualquer coisa, só porque tá perto da Júlia. Então, mas aí você foi para casa, foi morar então com o Gilvan, e então nessa época, embora você não tivesse mais uma relação afetiva, você tinha um bom entendimento, sabe, o tempo todo por ir morar, passar esse tempo com ele lá, depois desse dia aí do dia 31. Basicamente, sim. Aí, mas foi uma opção. Como é que vocês conversaram? Você falou, tô indo para aí, vou ficar um tempo. Já tinha estabelecido quanto tempo você ia ficar lá, ou foi um tempo indeterminado? Qual foi o ajuste que vocês fizeram para você ir para casa dele, com a Júlia, e partir dali e ficar morando? Qual foi o ajuste? Qual foi o combinado que vocês fizeram? Então, o segundo ajuste, né? Porque o primeiro até então ia ser 3 dias. Ele já estava ciente disso. Só que aí a minha mãe e ele começaram a conversar, mandar vídeos um para o outro, áudios, e daí ele já estava ciente de como é que foi o meu último dia lá com a minha mãe. Então ele simplesmente, tudo bem, pode ficar aqui, para precisar, pelo menos. Né? Então, nesse momento, ele não me questionou, nem nada, nem quanto tempo, pelo menos até o dia do pagamento do aluguel dele, das contas dele, né? Até o momento em que ele virou para mim e falou: olha, eu não consigo mais aceitar isso, porque basicamente fui para uma entrevista de emprego, a entrevista era um estágio, minha formatura, colação de grau ia ser em março, tinha acabado de terminar a gestão de TI, então já consegui um salário bem melhor. Então, foi um estágio. Nesse momento, foi quando ele falou a primeira vez: eu quero a guarda da Júlia. Até então, ele não tinha me pedido, não tinha uma data para mim poder sair. Até então, a gente estava lá como amigo, se respeitando, cada um no seu quadrado. Ele só ficava em casa até meio-dia. Ele não fez um almoço, ele não lavou um prato, todas as roupas dele eram lavadas até demais, até brigou comigo porque eu estava lavando roupa o tempo todo. E eu vou lavar assim, que eu lavava a gente todos os dias no parquinho, todos os dias. Então, essa parte eu tentei cumprir. E ele vinha falar que todos os custos também estavam sobre as costas dele, negativo. Eu fiz um trabalho de design gráfico e mandei para a conta do Brasil dele, R$ 120, que era o mesmo valor que ele pagava de pensão para mim. Então, em janeiro, ele ainda eu tive que ligar porque eu esqueci a senha. Então, a gente teve essa conversa, esse consenso juntos ali,
E no dia 12 foi quando ele pediu a guarda e falou, então você só tem até tal dia para poder sair. 12 de janeiro. 12 de janeiro. E eu ainda fiquei, eu falei, então me dê 2 semanas para poder me organizar. Porque aí seria a Júlia com a minha mãe novamente, vim para Brasília porque eu precisava pular meu grau, eu precisava de um serviço melhor e eu sei que eu ia colocar ela em uma creche muito mais rápida. Querendo ou não, cara, a qualidade de vida que eu ia conseguir dar para minha filha aqui seria totalmente diferente. E ele disse qual era o objetivo, se ele conseguisse a guarda, se ele ia ficar com Entregar, você ou você ia deixar a Júlia com sua mãe? eu quero a guarda para entregar para sua mãe, porque esse cara ele é incompetente, não conseguiria cuidar da minha filha. Então, ele não queria para ele. Ele só queria me atingir e entregar para ela. Se fosse para ele, beleza. Eu ainda falei para ele: eu tenho algum problema mental para você conseguir tirar a guarda dela de mim? Eu não sou incompetente. Eu nunca passou uma necessidade. Nunca ficou um dia sem fralda, um dia sem leite. Nunca. Tomava o melhor leite que tinha, a melhor fralda que utilizava. Nem gostava mais que a gente ficava no banheiro quando ela estava fazendo o número 2, que ela pedia licença. Com 2 anos e 2 meses. E quem ensinou essa menina a falar papai, eu te amo, foi eu. Eu me arrependo até hoje. Quem ensinou essa menina a andar foi eu. Inclusive, não sei se ele se recorda, mas eu liguei para ele no dia 17 de outubro, que foi quando ela deu o primeiro passinho, e falei, Giban, a gente já tá andando, você consegue vir aqui? Quando eu consegui, eu dei meu voo. Até foi. Viu que o notebook dele estava quebrado, ela pisou em cima, viu os primeiros passinhos tortinhos dela. Ele não estava lá também na primeira palavra dela. Se perguntar a ele qual que foi o peso que ela nasceu, eu duvido que ele saiba. Duvido, porque era eu que estava ali com ela o tempo todo. Então ele pediu e deixou claro que vai pegar a guarda para entregar para a dona Luciana. Essa questão da guarda gerou algum embate entre vocês? Assim, era uma conversa tranquila quando vocês estavam falando sobre essa questão da guarda ou vocês era um tipo de gerou alguma animosidade? Posso experimentar honestamente como eu estou conversando contigo agora. Nunca fui uma pessoa de me exaltar, de gritar. Eu acho que isso é o que mais enfurece as pessoas. Porque enquanto você está gritando, eu estou falando o mais baixo possível. Para você abaixar o seu tom e falar comigo como gente. A gente não precisa gritar. Coisa que, inclusive, eu tive que falar para o para de gritar com ela, deixa a menina correr e brincar. Outra coisa, se você gritar com ela, vai dar o gatilho para ela gritar também. Então, não foi uma discussão acalorada, foi isso. Ele falou que ia pegar, eu falei, tudo bem, você não vai conseguir porque eu não tenho nenhum problema mental. Estou aqui fazendo o meu melhor possível. Em nenhum momento eu deixei negligenciar nada de mim. Nada. Mas aí, quando começou essa conversa da guarda, então pelo que você falou, vocês definiram que em algum momento ali próximo, vocês se organizar e ia sair vocês iam deixar de morar juntos, né? Exato. E essa definição sobre a data aconteceu um dia antes aqui do fato, da Júlia ter falecido? Foi exatamente nesse mesmo dia. Então ele falou até dia 10 eu preciso que você saia. Aí eu ainda falei, cara, eu vou ter que adiar mais 3 dias para eu não poder sair. Porque foi quando eu tinha conseguido o dinheiro para poder pagar o taxista e falar, mãe, oi, então a gente vai ter que conversar mais uma vez. Ela não queria fechar a porta para mim. Nunca, apesar de qualquer tipo de briga que a gente tivesse. Nunca. Então estava definido há 15 dias. Melhor, há um mês. É, mas tiveram mais algum conflito nesse período? Alguma coisa? Não. Ficou deu tudo mais neutro. Mal, bom dia por educação. Então, chegava, como eu falei, meio-dia ele já saía para ir para o trabalho, fazia faculdade à noite ou algo assim. Então, eu não tinha muito contato com ele. Ele começou a fazer a faculdade presencial novamente por tempo, mas eu chegava muito tarde, por volta das 11. E a Júlia, quando dava 9 horas da noite, ela já estava dormindo. Então, esses pontos, queria que você falasse para a gente sobre a noite desse incidente. O que aconteceu? Vi que a Júlia, infelizmente, faleceu na sua casa. O que aconteceu nesse dia? Eu estava dormindo normalmente, a mamadeira dela de sempre. Meninos na cama de casal
acima, de uma dormindo com a colchão nos nossos pés. Eu acordei com o choro dela. Não foi um choro de mãe, tô com medo. Foi mãe, tem uma coisa errada. Então o celular ele já dormia debaixo do travesseiro. Então a única reação que eu tive foi, Julia tá chorando, tá alguma coisa, não é um choro comum. Peguei o celular, liguei a lanterna, vi que o João também já não estava no chão. Então pensei, cara, ele levantou, já foi ajudar. Quando eu cheguei lá, ele estava de joelhos, perto da Júlia. Já tinha acontecido tudo, eu ainda consegui olhar para ela, ela ainda olhou para mim. Aí ela já não chorou mais, basicamente. E ele virou e ainda disse, você não deveria ter acordado. E como eu estava com o celular, eu liguei para o 190 primeiro, que eu lembro que foi uma policial feminina que me atendeu. Queria que esse iPhone estivesse aqui agora, que eu desbloquearia ele para vocês. A senha dele é larissaseiva.icloud.com, seja 0.1. Dá pra gente desbloquear ele agora e ver que eu tentei ligar primeiro e ele bateu a mão no meu telefone e desligou a ligação. Deixa que eu vou ligar, fiquei com ela. Daí eu, de fato, fiquei com ela. Tentei entender o que estava acontecendo, vi que ela ainda estava piscando, estava meio... Eu tava lá. Eu disse que ia ficar tudo bem. Peguei no queixo dela, tentei fazer uma respiração boca a boca nela. E foi quando o peito dela deu um maior que eu vi o que estava de fato acontecendo. Aí eu vi os furinhos no peito dela e daí eu saí correndo e fui até a sacada e falei, Gilvan, já tá ligando? E ele no telefone, aí eu cheguei a ver a menininha na sacada, a Mariana, que hoje já é uma mulher, né, 5 anos já esperando esse julgamento. Então, cheguei a ver ela, eu escutei ela falando, vou ligar pro SAMU. Porque eu não tava mais achando meu celular, não tava mais encontrando mais nada. Eu não tava mais conseguindo pensar, raciocinar, entender alguma coisa. Voltei para a Júlia. No que eu voltei para a Júlia, foi tudo muito rápido. Muito rápido. Foi ele voltando também e falando: você vai assumir o crime. Eu acabei de ligar para a polícia e eles estão chegando. Aí foi quando eu terminei de me cegar. E Deus me cegou também, porque a outra arma estava. A outra faca estava bem próxima a mim. Eu abri o armário, peguei uma outra faca e fui tentar desferir um golpe nele. Se esse cara levantar ali, vocês vão ver o tamanho dele e a diferença do meu corte. E isso é impossível machucar ele de certa forma. Ele não ia deixar. Então só deu uma arranhadinha no rosto dele. Ele foi pro banheiro, eu soltei a faca na pia do banheiro, mesmo que eu só soltei ela. Ele virou de costas para mim como se não estava acontecendo nada. Né? E voltei lá para Júlia. Júlia já não estava mais ali comigo. Então eu peguei ela no colo, enrolei ela no meu colo e fui sentar lá na cama, enquanto ele ficou andando pela casa e falando que a gente tinha que chamar, dizer que alguém entrou lá, se não me engano, foi algo assim. E pois foi tão rápido que apareceu a dona Marta depois na porta. Aí a dona Marta apareceu na porta e conversaram tipo, por 2 segundos. Eu cheguei a ver ela, porque dava para ver a porta pela cama onde eu estava. Aí ela não entrou, ela não falou nada, saiu. E aí ele voltou para dentro. Quando ele estava quase voltando mesmo, o Samu já apareceu, ele desceu, abriu, aí tudo já aconteceu. Foi a pressão de Samu chegando, o policial chegando, o que está acontecendo, onde eu coloco a Júlia. Eu lembro que eu ia colocar ela em cima da cama, e ele falou, não pode falar na cama, vai se mijar. Tinha que colocar no chão. Então eu fiquei lá do lado dela o tempo todo. Foi eu que coloquei, inclusive, um paninho em cima dela. Foi eu que disse, vai ficar tudo bem para ela. Foi ele que disse o último eu te amo. É porque, sei. Vou fazer uma pergunta, Larissa. Você disse ali que ele falou, vou ligar para a polícia, e você ficou aguardando ele chamar a polícia.
Mas naquele momento você, então, já sabia, vendo sua filha, você já sabia que, então, segundo você está dizendo aqui, que ele era o autor da sua casa. Então, por que que você aguardou o autor da sua casa ligar para a polícia e não foi você a sair e intervir para tentar. Eu tentei. Você falou que ele estava ligando. Por que Sim, que você aguardou ele ligar o próprio autor da sua casa? cara, sendo bem sincera, eu não deixaria ela sozinha mais. Ela tava ali. Eu já sabia que eu ia perder a Júlia. Ela tava ali na minha frente, eu não tava. Mas nem aí por mim, você não deveria ter acordado, então porque não me matou também. Tivesse terminado, eu queria. Então eu queria ficar ali falando naquele momento. Eu não pensei nisso. Não pensei no. Pera, acontece um assassinato, a pessoa que, enfim, tem que ligar, não é a outra. Pra mim, isso honestamente não seria um peso, sabe? Eu só queria estar ali perto dela naquele momento. Então, eu vi ela olhando pra mim, eu senti o último respirar dela. Eu que senti, tenho essa sensação todo santo dia do corpo dela gelando no meu colo. Eu que tenho a sensação do cheiro agoniante dela tão perto de mim. E, então, eu só queria estar lá mais um pouquinho com ela. E eu já sabia que policiais iam chegar. Sendo ele o autor da facada, você não ficou com medo de ele investir contra você? Então, se ele já tinha sido capaz ali de lesionar, de matar a sua filha, você não ficou com medo dele, ele atingir, de ele então ir se direcionar contra você? Com certeza. Com Então, certeza. qual foi sua ideia naquele momento ali, então? Eu acho que eu não estava raciocinando, não Ah, tive ideias, então. Dessa vez não tive. Não tive ideias, não estava E pensando mais nada. quando chega, então, primeiro o SAMU, aí a médica que chegou aqui com a equipe dela, ela afirmou para a gente aqui que quando chega, você falou para ela que os dois você falou assim, né? Matei minha filha, matei minha filha. Por que que você disse isso para essa médica do SAMU? Eu não me recordo de dizer antes. Eu matei a minha filha. Eu não lembro claramente da palavra, eu não sei, eu lembro do Gilvan virando para mim, foi ela que matou, foi ela que matou. Mas de mim eu não me recordo. Posso, em algum momento, ter falado alguma coisa? Eu acredito que até sim. Mas de bater agora nessa mesa e falar, eu falei exatamente isso. Não, O sem policial questão. militar também que atendeu a ocorrência, ele também disse que você falou a mesma coisa. Mas e a minha filha? Em relação ao policial militar, a senhora tem algo a dizer, algum esclarecimento sobre essa questão que você teria falado? A polícia, primeiro, parabéns pela profissão de vocês, tive um padrasto por 12 anos da civil. Gostaria muito de ter seguido essa profissão também hoje, polícia de não mais. Então, ele simplesmente chegou, perguntou o que estava acontecendo. Não foi eu que respondi a prontidão. Eu lembro que essa médica, inclusive, ela que colocou o tênis no meu pé para não poder conseguir sair, porque assim que ele chegou, ele já me algemou. Ele não me falou, Larissa, igual ceninha de filme, você pode ficar calada, você tem direito a um advogado, seu telefone tá bem aqui, ó. Liga para sua mãe. Você tem o número do advogado de família, que tá com a gente há 15 anos, que é namorado da minha mãe, é advogado, poderia fazer alguma coisa por mim. Teria o número dela para poder escutar de mim o que estava acontecendo. Não tive esse direito. Então, simplesmente, quando ele chegou, a primeira coisa que ele fez foi perguntar o que está acontecendo, olhou para mim, levanta e está algemado. Ele já me algemou com as mãos para trás, me mandou sentar no chão, e eles já me desceram para a viatura. A outra policial falou comigo também lá na viatura, eu já estava. Já não queria mais falar com mais ninguém, eu sabia que ele não adiantaria de nada, de mais nada. Né? Então, ele foi lindo e belo perguntar ainda para o policial: eu tenho que vestir roupa para ir? Cara, vai de cima posição. Pega a roupa que você deixou jogada no chão, que se brincar foi a mesma calça que eu vesti, que eu peguei a primeira roupa que eu vi. Vai de samba canção, o policial falou, claro que você tem que ir. Aí ele se vestiu e foi sentado na minha frente. Como ele tá aqui, sentado atrás de mim. Foram os dois para a delegacia. Sim.
Nesse primeiro momento, para o SAMU e para policial, para os policiais que chegaram lá imediatamente lá no local dos fatos, né? É, você não tentou, então assim, você não tentou justificar sua inocência, falar que ou, assim, qual era o seu estado naquele momento, assim, você consegue se lembrar do que estava acontecendo, desses Sigo de cada momento que você passava ali? da sensação de acabou, perdi a melhor parte de mim, não sei o que está acontecendo, não sei por que que isso aconteceu, tanto que eu perguntei várias vezes na delegacia onde é que está a Júlia, onde é que está a Júlia, e poderia, sei lá, na minha cabeça era, pegaram, levaram para o hospital, cuidaram, ela tá bem. Eu tive, ninguém lá naquela delegacia falou assim, ela tá morta de verdade. Só falavam, me acusavam, mas ninguém me provou que ela estava morta de verdade. Então, eu estava nesse transe mesmo, não consigo definir exatamente, mas eu sabia que naquele apartamento eu não ia conseguir fazer mais nada. Mais nada. A Júlia, Entre o momento que você constatou lá a sua casa até a chegada do SAMU e da polícia, sim, o que aconteceu ali? Que foi dito, né, que o cenário ali da casa assim, praticamente não tinha sangue e, enfim, os objetos não estavam no local onde normalmente ficam, tipo colchonete, enfim. É, sim. quem mexeu em quê? Quem fez o quê durante esse tempo entre as facadas, a Júlia, e o momento em que chega as pessoas no apartamento? O que que foi Pois é. feito? No, nossa, Não no, interessa, mas pode ser. no momento em que eu levanto e enrolo ela e pego ela no colo, ele me manda guardar o colchão. Pode tirar o colchão dele que eles já estão chegando. Então, esse colchão da Júlia, de fato, foi eu que tirei ele de lá e joguei no duto, como ele mandou. Então, como você me perguntou, você não estava com medo dele fazer alguma coisa? Com toda certeza, sim. Senão, eu não estaria aqui agora tentando justificar alguma coisa. Se ele ia me matar, se ele ia se matar, se ele ia fugir, não sei. Mas, pelo menos eu estou aqui. Então, esse colchão foi eu que movimentei ele, a pressão, a medo mesmo, que eu coloquei lá. Foi a única coisa que eu, de fato, eu movimentei. Tem um outro colchão Ah, ciente, que é o colchão que ele dormia. Esse, honestamente, quando ele voltou da sacada, não tinha mais colchão ali. Foi em algum momento em que eu estava com a Júlia, então esse colchão não foi eu. Como só estava eu e ele lá, e a minha filha, daquele jeito, foi ele que retirou de lá. Não foi eu. O colchão da Júlia, sim, foi eu que movimentei. e a questão dos vestígios de sangue, assim, alguém, você ou ele, quem foi, alguém limpou o chão, alguém limpou os vestígios de sangue? Movimentei apenas o colchão. Foi bem fácil de pegar ela, fácil, né? Em muitas aspas. Pegar e tirar o colchão de perto. Então, nesse momento, quando eu peguei ela, eu já sentei na cama de casal. Então, se respingou no chão, não tenho certeza. Não tenho a certeza, não me orientei nisso. Mas eu desferi o golpe no rosto dele entre o banheiro e a entrada da cozinha. Então, alguns desses vestígios de gotinhas no chão foi do rosto dele. Não sei se tinha outros, honestamente, não cheguei a pegar esse lado de ponta a ponta. Não, não muito bom. Depois vocês vão para a delegacia. Você, o Gilvan, oficiais, né? Chegando na delegacia, onde você foi colocada lá na delegacia? Onde o Gilvan ficou? Como é que foi isso? Eu fiquei em uma cela logo ao lado da sala do delegado. O Gilvan, ele entrou para algum lugar. Eu fiquei lá nessa sala, eles chegou a policial feminina, me pediu para poder retirar as roupas. Então, eu tava com a camiseta preta, eu dormi com ela. Eu tava com essa calça, que foi a primeira calça que eu encontrei no chão, porque eu tava apenas com uma calça, tipo, uma bermudinha de dormir, e por baixo. Então, ela mandou retirar todas essas roupas, me deram outros vestimentos que estavam por lá. E o Gilvan, não sei onde ele estava. Nesse momento, eu estava
trocar nossas roupas, e depois eu fui ao encontro do delegado, acho que uns minutos, uns bons minutos depois. Tá, vamos esclarecer, então, dentro da delegacia, o que que aconteceu, né? Especialmente essa questão das duas versões que você viu lá na delegacia. Então, vamos fazer se você conseguir fazer um relato, assim, de se recordar, né? Você falou que pegou, foi colocado no céu. Quando você, depois de quanto tempo você chega lá que você começa a ser ouvido e quem começou a ouvir, quem começou a dar início a essa primeira conversa, primeiro interrogatório com você lá na delegacia? Quem inicia esse primeiro interrogatório? Quantas pessoas estavam presentes? Como é que foi isso? Bom, quem inicia depois de, honestamente, uma hora, alguns minutos, não foi tanto tempo assim também, mas depois de umas meia hora, 40 minutos, eu saio dessa sala com uma policial feminina me segurando pelo braço e entro dentro da sala do delegado. Tinha um delegado sentado, tinha um outro cara, um careca com óculos, tinha um outro policial, dois, três, mais dois, uns 6 policiais na sala. Realmente uma cena de botar terror. Eu sei que é comum pela gravidade de tudo, mas para quem de fato nunca esteve na delegacia, assim, foi bem, de fato. Eu tinha cerca de uns 5 policiais contando, 6 policiais contando com um delegado, um boné sentado. Acredito que era mais forte, com uma bala. Acredito que seja. Tá, e aí como é que foi? Fala pra gente. Então, nesse momento, eu falei para ele que tinha acontecido exatamente como eu falei agora, que eu acordei com o choro da Ju, e eu fui até a cozinha, eu tentei ligar para a polícia, ela não me deixou ligar para a polícia, que ele saiu para a sacada, saí junto com ele depois de alguns minutos, pedi um golpe nele depois, e a gente no colo, falei que eu peguei esse colchão, que eu tirei esse colchão do lugar, depois de quando tinha mandado. Falei exatamente tudo isso no primeiro depoimento. Por horas, 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 horas e horas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 15 vezes. Depois me tiraram da sala deles. Depois me levaram para uma outra sala, onde só tinha policiais femininas. Tinha até um policial que eu lembro que ela me perguntou qual que era o meu Facebook, a tudo dela. Estava escrito Ana Luísa, Ana Lu, alguma coisa. E essa mulher me escutou, esse policial, perdão, ela me escutou por horas. Chorou junto comigo, honestamente, escutou toda a minha história de infância, praticamente tudo. E nesta sala eu assinei este primeiro depoimento. Nesta sala. Né? E tinha outra policial, uma morena, com cabelo cacheado atrás de mim. Então, nesta sala eu assinei esse primeiro. Tá, esse primeiro você então indicava a informação de que, de quem seria o responsável era o Gilvan. Tá, e aí, o que que acontece então depois que você assina esse primeiro depoimento? Qual foi a sequência dos fatos? Depois disso, eu fiquei frente a frente com ele. Com quem? Com ele. Com o Gilvan. O Gilvan? Sim, me colocaram na sala do delegado, o Gilvan na minha frente. Lembro dele chegando com a camisetinha branca, tranquilo, olhando pra mim como, mano, tá tipo, tá tudo bem, aquela cara de sempre dele. Sinceramente, de fato, como alguns colegas comentaram, dissimulado, assim, altivo, egoísta, egocêntrico. Inclusive, dias atrás eu falei, eu vou te dar uma dica construtiva porque você é muito egocêntrico. Eu sou tua amiga. E daí, deixaram o Gilvan falar primeiro. Então, ele comentou todos os detalhes. Eu sabia de todos os detalhes da palavra dele por causa desse momento de avaliação. E aí depois eu falei, acho que tinha uma câmera filmando a gente. Não tenho uma certeza, mas acho que tinha uma câmera em cima do monitor do delegado. E isso, o doutor Bonei apenas digitando todo momento, digitando, eu não enxergo, tipo, muito, então não conseguia ver a tela dele também. Então, seria minha missão fazer isso. E aí depois a gente foi separados, então fomos separados, eu voltei para a cela novamente, ele foi para um outro lugar, voltei novamente para aquela sala, e aí começou as ofensas o tempo.
tudo. Você já por volta de umas 3 horas, por eles já tinham dado uma pausa do almoço, então eu vi alguns ainda almoçando, não consigo colocar em torno de 20 tempo, honestamente. Então aí começou as ofensas de alguém tem que fazer alguma coisa pela memória dela, alguém tem que assumir, você fez isso, alguém tem que assumir, quem foi que fez isso? Vocês são monstros, que não sei o quê. Então começou várias ofensas. A pressão psicológica já começou ali, sozinha comigo. Né? Então tinha vários policiais. Me lembro que um até foi gentil, falou de Deus e tudo mais, em memória, por isso alguém, pelo amor de Deus, para que ela consiga descansar em paz. Tá todo mundo aqui, a única oração que eu pedi hoje o dia inteiro foi: proteja a memória do meu filho, protege a memória dela, não deixa ela sentir a dor que a gente está sentindo aqui. Né? Então, esse ainda foi gentil e todos os outros, principalmente, de fato, o senhor Anílio foi bem desnecessário. Acredito que se um dia eu tiver um delegado na minha família, eu vou pedir para ele ser diferente. E saí de lá, depois eu vi o Gilvan passando, aí depois eu voltei para lá de novo. Então, eu entrei naquela sala umas 4, 5 vezes para poder falar: não fui eu, não fui eu, não fui eu. Já até assinei o documento: não fui eu. A policial Ana Lu, vou chamar ela de Ana Lu porque eu não tenho certeza do final, ela até comentou, até falou, mas ela já assinou o primeiro depoimento. E já estava totalmente, todo mundo cansado, principalmente eu, cansado de tudo isso, de tudo. Já sabia que todo mundo ia ser preso, que uma hora ou outra a perícia ia ligar, a gente ia se resolver aqui. Só que pelo menos seria mais justo cada um sentado. 2 réus, não só. Mas colocaram a única pessoa que pode fazer qualquer coisa, que tem qualquer poder em cima de mim, para pegar a certidão de óbito da Júlia. Falar: cara, por de Deus, assume isso para mim poder ir embora, porque eu preciso enterrar minha filha. É a única pessoa que te amava no mundo. Não falou isso, eu saber mesmo, eu preciso mesmo disso. Preciso viver, eu preciso estar com a minha mãe ali daquele jeito. A minha família inteira, tenho certeza que a minha família inteira caiu junto comigo. Minha filha estava ali, certidão gigantesca de óbito na minha frente. Então, naquele momento eu desisti de tudo. Aí então você estava nesse momento com sua mãe, então, na A sala. minha mãe, sim. Sua mãe, mais quantas pessoas? Muitos policiais. Ué? Muitos tinham de volta. Por volta tinham 2 policiais na minha frente, ali tinha um policial atrás de mim. Foi o único momento, inclusive, que eles me algemaram de uma forma que me machucou. Eu até perguntei se era necessário a algema. Ué, minha mãe do meu lado. Deixa eu conversar com a minha mãe. E Eles tinham interesse, por que eles tinham teriam interesse na sua confissão? sendo bem sincero, eu acho que quando alguém assume um crime, fica mais fácil. Agora não preciso mais trabalhar. Me desculpa, mas eu acredito que seja isso. Inclusive, foi o que o Ney falou: cara, meu plantão já acabou. Meu plantão já acabou. Eu quero ir embora. Alguém assume isso. Não dessa Durante essa forma. apreensão, todos os policiais, esses policiais todos estavam na sala, todos anuíram com essa pressão? Todos. Teve a Ana que eu vi, ela estava filmando que quando eu disse pro Ney: olha, quer saber? Eu vou dar a verdade que vocês querem. Ele depois está sendo sarcástico comigo. Eu falei: não, cara, vou fazer mais. Estou falando há mais de 10 horas do que aconteceu. Mas sua mãe falou para você por que ela fala na hora para você falou que ela precisa ir embora, mas ela falou que precisava ir embora por que razão? Para poder ter paz, né? Então, é uma coisa que eu jamais imaginei escutar. Então, isso para mim, naquele momento, foi um peso muito grande. Então, quando ela estava falando, eu sinto a dor dela, eu sinto aquela dor novamente. Gente, eu já repeti essa história
Você só falou com sua mãe, então, na presença dos policiais ali. Somente naquele momento. Somente. Então, tinham muitos policiais. E depois, quando eu comecei a dar a verdade que os policiais queriam, esta Ana ela entrou na sala, ela entrou, inclusive, gravando. Eu lembro que eu olhei para ela e falei, cara, me ajuda. Tipo, com aquele olhar de, por favor, me ajuda. E aí ela, de fato, eu vi ela escorregando na parede. Tipo, ela sentou no chão. Agora, quando é que você tomou conhecimento que sua mãe teria sido pressionada, segundo ela, a pedir para você confessar? Que nem um momento Porque até então você entendeu que ela estava pedindo para você confessar, que ela estava sendo sincera com você e pedindo para você confessar na delegacia. Em que momento que vocês conversam e ela fala para você que alguém na delegacia pediu que ela forçasse sua confissão? bem nítido isso. Que estavam obrigando ela a chegar a esse ponto comigo. Acho que se ela tivesse conversado comigo um minuto antes, sem a presença de ninguém, eu teria conseguido acalmar ela também. Então, naquele momento, desculpa, eu não tinha a razão dela de ter me pressionado. Eu sei que é horrível isso, é horrível, gente. Fiquei 1 ano, 9 meses e 6 dias em uma penitenciária. Exatamente. Então, Você consegue responder essa questão. Quando é que você conversa com sua mãe e ela fala para você que pediu que você confessasse, mas que ela fez esse pedido para você pressionada? Ela fala isso quando é que ela disse que foi pressionada para pedir sua confissão? quando eu observo que uma sala está literalmente fechada de policiais e em nenhum momento ninguém. Cara, nessa situação, já estava repetindo o depoimento para ela. E o pessoal continuando a falar: ela é um monstro, manda ela sumir, manda ela sumir, manda ela sumir, manda ela sumir. Mas então estavam pedindo isso para sua mãe na sua frente. Na minha frente. Então você sabia que Ela estava sendo coagida. você E sabe. me coagindo, me pressionando, torturando a minha mãe, me torturando ao mesmo tempo. Então, naquele momento, eu só queria tirar a minha mãe de lá, porque eu já ia pra penitenciária de qualquer jeito. E aí, quando é que foi, então, que depois desse interrogatório lá na delegacia, qual é a primeira vez que você conversa com algum advogado? Quando o doutor Renato Barcarte, ele aparece por lá. Perdão, uma amiga minha apareceu no outro dia que eu estava lá, a Rayane. Ela apareceu no outro dia só para poder perguntar como é que estava, mas ela é advogada da área trabalhista. E ela falou que ia trazer alguns amigos, né? Então, ela só conversou comigo. No outro dia eu conversei com ela, mas não tive orientação, não tive nada. Foi uma conversa de amigos mesmo. E 2 semanas depois, eu acredito, 1 mês depois, eu acredito que o doutor Renato, ele apareceu lá e disse: olha, eu não sou um defensor público, mas tem um pessoal que vai me pagar para poder te ajudar. E aí eu peguei e constituí ele lá, eu acredito que 1 mês, poucas semanas. Lá dentro, de fato, o tempo fica totalmente diferente. Mas foi bem recente, foi bem recente. E tinha. Você estava saindo lá, do local não tinha imprensa. Foi um caso que foi divulgado, né? Você não pensou chamar a atenção da imprensa, que estava aguardando eu sair lá da delegacia, sobre essas questões, dessa pressão psicológica? Bastante. Não tinha imprensa quando eu saí do apartamento. Não tinha imprensa lá onde eu estava no momento, tanto que eu estava o tempo todo sendo escoltada de uma. Eu dava 3 passos, eu estava dentro da cela. Então, não tive essa oportunidade de ligar para ninguém, de falar com a imprensa, de gritar, de qualquer coisa. Não tive. Você passou por audiência de custódia depois? Como? Não, perdão. Você foi entrevistado em audiência de custódia? Sim, sim, sim. No outro dia, às 9 horas da manhã, dia 14. O juiz te perguntou lá na audiência de custódia se você tinha sido coagido, pressionado pelos policiais? Não vou me recordar claramente. Não vou me recordar. Mas eu lembro, inclusive, de eu atrapalhando a audiência, falando: olha, não foi eu que fiz isso.
E aí um outro delegado me tirou, ainda conversei com outro delegado nessa DCA, acho que é DCA que se chama, não tenho certeza. Ainda conversei com outros delegados de lá. Na audiência de custódia, então, a senhora não relatou essa coação. Não me recordo, não me recordo, não me recordo. Você fez a audiência de custódia acompanhada de um defensor público, não foi? Negativo. Não porque ele tenha se apresentado como meu defensor. Nunca estive em uma audiência. Na audiência de custódia, quando estava avaliando a sua prisão, o que você passou no núcleo de audiência de custódia? Tinham 4 pessoas. Tinha um juiz, tinha mais 3 pessoas. Promotor de justiça, um defensor público. Certo, então realmente não me recordo dessa audiência. Então, se é de origem ter sempre, então. Eu só falo que essa audiência de custódia, justamente um dos objetivos dela é aferir se houve, né, no curso da prisão, algum excesso, algum abuso por parte dos policiais. E, normalmente, essa pergunta também é feita nessa audiência de custódia. Você não se recorda de ter falado nada nessa audiência? Não tinha dormido ainda, já era 9 horas da manhã do outro dia. Fiquei em um banco de cimento, algemada pelos pés. Então, choveu muito nesse dia, inclusive. Então, não dormi. Sobre a questão que eu esqueci de perguntar ainda, só voltando aqui, já até encaminhando para o final do seu relatório, pelo menos das minhas perguntas, sobre a questão da faca, que eventualmente foi, pela sua versão aqui, seria que o Gilvan teria utilizado, né? A senhora alega que ele que teria saído dessa casa. Você encontrou essa faca lá na casa, no apartamento do dia? Graças a Deus, me cegou e eu não sabe, então, se não teve, sabe? Não. De fato, ela foi encontrada em cima da pia. Graças a Deus, eu não a vi em cima da pia. Terrível. No mais, eu não, sobre... Você quer... eu não tenho mais perguntas, pelo juiz. Você quer acrescentar algo em sua defesa? Não, muito bem. Obrigada. Então, vou passar agora a palavra para o Ministério Público. Não viu a parte do apartamento? No apartamento, quando me perguntaram depois, como eu já tinha tido um momento com o Giovanni, eu fiquei sabendo lá onde ela estava, mas no apartamento, eu não cheguei a vê-la no apartamento. Eu fiz saber a localização dela na delegacia. A faca foi encontrada em cima da pia. Sim. Mas no apartamento, graças a Deus, eu não cheguei a vê-la. Porque no depoimento anterior da senhora, a senhora fala que viu essa faca, ó. Dentro do apartamento. Do lado da Júlia. Certo. A senhora fala até que o Júlia mandou a senhora colocar essa faca na pia. Porque eu tirei o colchão de lá. Mas aí, como que a senhora não viu a faca, você mandou a senhora colocar a faca na pia? Então, pode mais uma lembrança, porque, desculpa, colocar tudo em ordem agora, depois de 5 anos, é bem complicado. Real, de fato, aconteceu muita coisa lá dentro. Muita coisa. Na minha reconstituição dos fatos, eu fiz muita coisa. Assim, eu não vi, se eu tivesse visto, tinha feito alguma besteira. Sim. Não, a senhora não lembra se viu. Bom. Eu fiz a reconstituição de fatos, então, de fato, foi movimentada. Então, sim. Então... O que mais que o Juba mandou a senhora mexer lá? Desta parte apenas. Não mexi no colchão. Ele dava uma ordem para poder organizar as coisas, mas... A senhora não botou o colchão na área? Isso. Então, foi esse colchão. Então, esta faca, basicamente. E a faca que a senhora esfaqueou ali? Esta faca que foi encontrada novamente no armário de Índia, por alguma razão. Mas não foi a senhora que pôs no armário? Coloquei no armário porque ele mandou também. Então, ele também mandou a senhora mexer na Sim, exatamente. Agora, por que a única faca que eu peguei não estava mais com a minha digital? Não sei porque ele não pôs.
Ela pegou no dia. A senhora disse na delegacia e quando fizessem a perícia, eu descobri que é o Gilvan. Porque eu não peguei na faca que tirou a minha filha de mim. Eu acho que é essa faca que a gente tem que estar preocupado. Com todo respeito. Não peguei nessa faca. Não tem medo de estar ali. Mas essa faca também foi mexida, né? O sangue também foi limpo. Sim, Então, assim, sim. A senhora puxou um ótimo quem pegou na faca, pode ter sido a senhora, pode ter sido o Gilvan. A senhora, inclusive, disse que mexeu na faca para tirar ela do chão. Aí eu poderia ter a digital da senhora. Sim, sim, claramente. Nesse momento, você recorda que eu estava com a Julia no colo? Obrigada. Você e a senhora tá na sua Calma, Julia no colo? por gentileza. Por gentileza. A senhora me dá a palavra. Então, eu estava com ela no colo, eu peguei essa faca com o próprio plano. Obrigado ao meu pai, da imagem de de Oliveira, policial civil que me ensinou que uma arma de um crime a gente não pega, porque de fato ela estava no meu joelho. Ela estava, tipo, perto assim de mim, né? Então, por que que eu, já que eu vou matar uma pessoa, por que que eu não peguei ela, tá? Já tinha feito isso com a gente, não faz sentido, sabe, pra mim. De ir em cima de uma criança em defesa primeiro, ao invés de um cara de 70. Primeiro. É que não foi essa a pergunta. Sim, sim. Movimentei ela sem tocar nela. Sim, Agora a tocar senhora nela. lembrou que movimentou sem Obrigada. Sim, sim, na reconstituição de fatos eu comentei disso. Comentei disso. Se a gente conseguir reproduzir, eu confirmo novamente isso. E nessa mesma reprodução de fatos, a senhora disse que chegou a esfaquear o Gilvan com a Júlia no colo. Negativo, eu não estava beijando no colo. Não, né? Não, não estava O que, que beijando a no colo. senhora fez exatamente com a Júlia? Eu peguei a Júlia, puxei, enrolei ela no pano que ela estava, segurei ela com este braço, inclusive. Então, já vi que ela estava bem frágil. Então, quando a gente pega um recém-nascido, basicamente. E puxei o colchão. No que eu puxei o colchão, doutora, foi quando a faca ela caiu no chão e eu vi essa faca. E eu joguei o colchão lá no duto, que era um passo de distância. Levantei a faca e joguei em cima da pilha em algum canto. Eu acredito que foi essa única movimentação que eu realmente fiz. E a faca que eu desferi o golpe nele não estava com a gente no colo. Ela já estava no banheiro, solta em algum canto, porque ele virou as costas para mim. O que estava no banho? Esta faca que eu desferi, é a faca com a segunda faca. Então, fui, coloquei ela dentro do armário. Né? Apenas só movimentei ela. É porque, assim, a dinâmica eu não estou entendendo bem. A senhora disse que chegou lá, viu, ia ligar o SAMU, ou ligou para o SAMU, eu não entendi bem. Eu liguei para o 190. Ligou para o 190. Sim. Chegou a efetuar? Sim, senhora. Chegou a conversar com alguém? Eu dei o alô de uma policial, era uma mulher. Era uma mulher. Ela chegou a atender. Eu não consegui completar a ligação. A senhora lembra qual era o número de telefone da senhora? Era um da Claro, 94, com final 9363. No qual eu tentei ir na Claro e ativar para a gente ver alguma coisa, mas não. Aí a senhora tentou fazer essa ligação, o Gilvan não deixou a senhora ligar, né? Assistiu a senhora. O telefone caiu no chão, aí o Gilvan já foi para a sacada telefonar o telefonema dele, né? Sim. E a que momento dessa história a senhora fez essas coisas que a senhora disse? Pegar a Júlia no colo, pegar a faca, mexer em faca, esfaquear o Gilvan? Certo. O Gilvan saiu para a sacada, correto? Então, quando ele saiu para a sacada, eu estava tentando reanimar a Júlia. Estava dizendo que estava bem. Estava conversando com ela, porque ela estava com os olhos abertos. Eu não conseguia sentir o para respirar. Então, ele foi para a sacada. Quando eu fiz a respiração nela, quando o peito dela levantou, eu via que, de fato, e onde estava todo aquele sangramento. Então, foi quando eu levantei assustada e fui novamente na sacada. Julgando, ligando o que está acontecendo, e a Mariana me viu. Salvo engano, dá para escutar o Gilvan falando, vai ficar com ela, nesse mesmo áudio da ligação. E daí eu já volto sentido. Ele está dizendo que eu tenho que assumir isso. Eu já estava
Estava literalmente Ele tava no na patrulha. telefone, né? Ele estava no telefone nesse momento, ele já estava no telefone. Ele já estava. Então, quando eu retornei, eu já retornei totalmente cega. Então, eu já retornei pegando essa outra faca. E quando ele já saiu, foi questão de segundos, foi extremamente rápido. E eu já peguei outra faca e eu encontrei com ele no banheiro. Ele não chegou nem a voltar para a cozinha. É um apartamento menor que essa sala, bem menor que essa Então, sala. foi nesse momento que a senhora foi pro- Isso. Foi ele retornando dessa casa. Então, ele nem chegou a passar perto da Júlia. Ele voltou, porque, veja, tem perto do banheiro, eu desfio o golpe nele, o banheiro está aqui. Ele aqui. Desfio o golpe nele, ele entrou no banheiro, eu soltei a faca aqui, ele voltou junto comigo. Junto comigo. Então, esse junto comigo foi o que me apavorou ainda mais, porque, caramba, eu tentei machucar você também, você não tá aqui. Agora vai acontecer coisa pior, com certeza vai acontecer coisa pior. E aí foi quando eu ajoelhei e peguei a Júlia, e aí ele começou a pedir as coisas para o policial. Os policiais estão chegando, e você vai assumir esse time. E eu, totalmente sem raciocinar. A senhora pegou a Júlia no colo e fez todas essas coisas. Mexeu o colchão, Sim, é foi de faca. um colchão de berço um pouco maior que essa mesa. Extremamente leve, fino, que foi inclusive Foi uma coisa para poder guardando comprar, para pôr que ele falou. que eles estavam mandando, assim. É porque a senhora falou aí no momento anterior que a senhora levantou o colchão e a faca caiu. Sim, isso. E a senhora foi lá, pegou com um pano e guardou. Sim, Foi na pia. sim, dava pela um pouquinho, sim. Então, isso tudo foi o Gilvan que foi falando para a senhora fazer toda essa parte. Até a faca que ninguém nem tinha visto. A senhora nem tinha. Eu que, de fato, peço desculpas por isso, mas, de fato, peguei e levantei, então ele me mandou organizar as coisas, Ele né? mandou a senhora, pega a faca e põe na pia, põe o colchão, não sei aonde, ele falou, organiza aí. Organiza as coisas agora. Os policiais estão chegando. Tira Então, a senhora tira, que pegou as coisas tira o e fez colchão. na professora organizar. Eu quero estar com o assassino do teu lado. A tua filha morta no teu colo. A senhora não vai obedecer? Tá tudo bem. Eu Não, sim, a falo. pergunta é outra, Larissa. É outra pergunta. É se assim, a iniciativa da organização foi da senhora, tipo, o que é organizar? Ah, eu vou pôr isso aqui, eu vou fazer aquilo ali. Ou ele mandou a senhora, pega o colchão e põe no Apontado, pega a apontado. faca Organiza. e põe ali. Pega a outra faca e põe não sei aonde. Ele gesticulou, pega e organiza. Pronto. Pega e organiza. Foi isso que ele fez. Pega e organiza. Né, entendeu? Então, nesse gesto também já me apavorou um pouco mais, também, porque eu estava de joelhos ainda no chão. Entendeu? Então, isso aqui pra mim não dá. Vai, passa. Ele não falou claramente, eu entendi a pergunta, que a senhora queria que fosse claramente, pegue o colchão, pegue a faca, A minha claramente. pergunta aqui teve iniciativa. Se Sim. foi você, ele falou para você organiza e você foi lá e organizou. Sim, não. Ou se foi não, ele, jamais mas passaria você uma cabeça dele, pega o colchão e faz ali, pega não sei o que e põe no tela. Foi realmente sobre a mão. Né? Não teve iniciativa da minha parte, foi uma obrigação que eu tive que fazer porque eu estava mandando. Foi tudo ele que mandou a senhora fazer. Sim, senhora. A senhora até diz no depoimento da senhora. Quando chegou o SAMU, a senhora estava com a Júlia no colo. Estava com a Júlia no colo ou a Júlia estava no chão? A Júlia, quando eles subiram, entrou pela porta, basicamente, ele já tinha entrado primeiro. Acho que ele pulou as escadas, mas assim que eles entraram, eu ainda estava. Ele chegou primeiro e colocou ela no chão, e eu estava fazendo o gesto de colocar ela na cama. Quando eu ia colocar ela na cama, ele não colocou ela na cama, você já minha cama. E tudo com o SAMU bem atrás. Eles já estavam subindo as escadas. Então, foi o prazo de colocar ela no chão. Quando eu coloquei ela no chão e sentei novamente, eles Porque ele chegaram desceu no para abrir a mesmo porta do SAMU, né? E a Ele senhora chegou ficou lá em cima, que né? vem em cima. Então ele abriu a porta do SAMU e veio correndo na frente. E me mandou Entrou colocar. e falou, põe ela no chão para não sujar minha cama. É surreal, mas sim. E o pessoal do SAMU não viu nada. Honestamente, não sei.
Eu acho que ninguém esqueceu, né? Uma coisa dessa. O pai gritando, põe a filha no chão para não sujar minha cama. A não ser que ele esteja próximo de mim, como ele estava. Só coloque no chão. A senhora disse, e de tudo a senhora tem uma memória muito boa, mas a senhora disse que não lembra de ter dito que eu matei meu filho. Honestamente, não lembro. E no depoimento da senhora, a senhora fala, é a palavra deles contra a minha. Vai ser sempre a palavra deles, no caso da médica do SAMU, do policial, contra a da senhora. Tem algum motivo para essas pessoas quererem criticar a senhora? Pelo contrário, eu acredito que não. Acredito que não. Como eu disse, eu tenho. Que a senhora tem para isso? Eles terem falado tão convictamente que a senhora disse: eu matei minha filha, sem ninguém falar para a senhora falar nada, e a senhora espontaneamente: o que aconteceu? Eu matei minha filha. Só uma explicação se ninguém tinha nada acontecido. Eu sou formada em gestão de TI, não psicologia, então não sei. Não sei o que. Mas, de fato, eu acredito que não fariam isso por mal. Em torpor, na loucura do raciocínio lá dentro. Como eu disse para Vossa Excelência, eu posso ter falado isso sim, mas eu não me lembro. Eu posso ter falado, mas eu não me lembro. A senhora chegou lá na delegacia, a senhora disse que deu um primeiro depoimento. Sim. A senhora lembra do teor desse depoimento? A senhora disse Sim. os detalhes? Sim. A senhora narrou alguma coisa diferente? A senhora está narrando? Posso trabalhar com os outros detalhes que tem, caso necessário. Mas posso trabalhar mais. Então, eu perguntando se a senhora se lembra de ter falado alguma coisa diferente lá, que a senhora voltou para frente, e se tem alguma explicação. Não precisa falar tudo de novo, porque a gente já passou por tudo, né? Já várias vezes. Então, assim, eu queria saber se tem algum motivo para a senhora ter mudado o depoimento da senhora, que a senhora deu lá da delegacia primeiro. Não foi uma mudança, doutora. Não foi uma mudança. Basicamente, quando eu estou dizendo que está naquele primeiro depoimento, no primeiro mesmo, e não que eu fui coagida a dizer. A senhora disse, chegou lá, falou que foi do Sim. Não, naquele lá vai ter detalhes do relacionamento. Eu já cheguei falando por que isso aconteceu, então vou explicar o porquê. Porque eu ia voltar a morar com a Viviane por uns dias, né? Então, inclusive, foi uma pergunta que ele até fez para mim, tipo, você sempre tinha tirado ela da sua vida? O Giovanni tinha intenção, a senhora tinha intenção de voltar com ele? Honestamente, da minha parte, jamais. Honestamente, a gente falava como isso, assim, fora do dia de hoje, o que a senhora disse, o que o Gilvan disse, o que todo mundo disse, né? A mãe da senhora disse. Tá, obrigada. O que todo mundo disse é que vocês não tinham mais nada, não tinham intenção de voltar, mas tinham um bom relacionamento. Aí hoje, isso aqui mudou tudo. Né? Mas assim, lá em Juízo, a primeira vez que a senhora foi ouvida, na delegacia, a senhora disse que tinha um bom relacionamento, tanto que a senhora foi para a cadeia e ficou lá 2 meses. Um mês e 13 dias. Assim, por que a senhora disse em outras oportunidades que tinha um bom relacionamento, que o Gilvan era um bom pai, que ele nunca agrediu a Júlia, que ele era uma boa pessoa? E aí hoje, assim, a conversa... Não tinha nenhuma. Ele era um pai ausente. Quando ele estava com a Júlia, ele tinha, de fato, um momento, olha, para de gritar, eu não deixava ele falar assim, já bate boca com a minha mãe com isso também. Outra coisa que minha mãe gritou, eu gritaria com ela. Mas, então, assim, ele estava mandando mensagem uma vez ou outra, perguntando se estava tudo bem, eu respondia sim, tudo bem, pronto. Se eu somar, doutora, de fato, todas as ligações, videochamadas, dias que ele estava sozinho com ela, em vida da Júlia, não dá 2 meses. Ele estava presente. Cada mensagem, porque a mensagem a gente demora 2 segundos para digitar. Ele não estava presente em 2 meses da Júlia. Então, assim, ele era um pai que chegou o dia, tá aqui os seus R$ 150 de função,
Pronto. Mas, de novo, não foi essa a pergunta. A minha pergunta foi por que o depoimento. Mas eu Porque ele a senhora disseram, vai ruim. Assim como ele também não disse que eu ia depoimento muito judicial da senhora. O Gilvan já maltratou a Júlia? Não, de nenhuma forma. Sim, mas eu não A senhora sei se tinha boa relação com o Gilvan? Tinha ótima relação. Sua mãe tinha boa relação com o Gilvan? Tinha ótima relação. Por que isso mudou? Por que disseram antes que tinha boa relação e agora não tem? porque posso. Bom, o que aconteceu depois dessa audiência de custódia? Eu fui para a penitenciária, 7 dias depois eu descobri que ele não estava preso. Então, o problema para a senhora é o Gilvan não ter sido preso igual a senhora. Porque, vamos lá, cara, o policial ele fez um concurso, ele passou nisso, para ele ser um perito, e as digitais do cara tá na arma do crime. E digitais? Ele não tem digitais, não tem DNA dele na arma do crime. Digitais não tem. DNA é o sangue dele, né? O sangue dele tá nas coisas. Porque a senhora esfaqueou ele. Então tem sangue dele sabe? Perfeito, perfeito. Então a digital tem que ser nesse fato. De ninguém. Porque nem tudo tem digital. A senhora tem muito conhecimento dos autos. Então, assim, eu imagino que o advogado tenha instruído a senhora. Não tem digitais que nem o arma do crime. Certo. Nem a da senhora e nem a dele. Então, o sangue secou de uma forma surreal. O que aconteceu? Porque, de fato, a mudança foi ali quando eu percebi mesmo que a gente não tá aqui junto, sabe? Os dois lá dentro. Para a senhora, e os dois tinham que estar presos. Na minha opinião, ninguém deveria estar preso, a gente deveria estar aqui. A senhora não queria que a assassino da sua filha tivesse morrido. Eu não queria que a gente tivesse falecido, senhora. Sim, mas aí depois que morreu, né? Como a senhora disse, a minha revolta começou 7 dias depois, quando eu descobri que ele não estava preso, que eu estava preso. Porque até então os dois estavam. Eu ainda perguntei no delegado, ele vai ser solto se eu assumir isso? Ele disse que não. Aí eu disse para a senhora que não. Então, assim, vamos continuar o mesmo processo, mesmo que seja blá 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 do primeiro depoimento, mesmo que eu assuma agora, ele vai continuar preso? Sim, vai continuar preso. Então, O delegado falou isso para a senhora. Então a gente vai se resolver depois. Né? O delegado falou para a senhora que se a senhora assumisse e isentasse o Gilvan de culpa, ele ia continuar preso. Eu perguntei isso. E ele disse, aí ele disse isso. Porque no depoimento da senhora, isso é uma dúvida que a gente teve, Leila. Porque a senhora assume a culpa e isenta o Gilvan. Porque nada estava impedindo a senhora de falar. Eu matei, o Gilvan matou, o Gilvan ajudou, o Gilvan fez isso, ele fez aquilo, não sei o que lá. A senhora assumiu a culpa sozinha. Exato. A senhora falou, o Gilvan não teve participação. Eu entendo. Depois eu fui entender isso. E quando depois eu fui entender isso. E quando uma dia a pessoa... senhora não sabia que o homicida ficava preso. Isso sim, senhora. Isso sim, claro. E que se a pessoa fala, não, esse não participou, ela vai solta. Honestamente, não, desculpe. Porque estavam os dois lá e até então os dois estavam um contra o outro e depois, 10 horas da noite, sob uma pressão surreal, eu tenho que assumir o crime. Desculpa, realmente não tinha ciência plena de que ele sairia assim. Eu tenho uma última pergunta de passar a palavra para minha colega. Eu queria esclarecer, por fim, a situação da drogadição. A senhora era usuária de drogas, não era usuária de drogas? Como que era isso? Convivi muito com eles. Não, a pergunta é assim, Então, a senhora usava drogas ilícitas, maconha, cocaína, cheirava cola, coisas assim. A senhora fazia isso? não. Como eu disse, o meu problema de fato era eu estava bebendo e todo mundo estava ali com os seus. Só que aquela história de vó, porquinho que anda com porquinho, no chiqueiro todo mundo fica sujo. Isso é que a senhora fala em outro depoimento, assim. muitos rodeios, e a pergunta é objetiva. A senhora fazia uso? Não, senhora, não. Ok. Muito obrigada, não tem mais perguntas.
Boa tarde, senhora Larissa. Eu vou começar voltando aqui nessa pergunta da doutora Janaína, também entender por que a senhora mudou o depoimento em relação ao uso de drogas. Porque a senhora fala em juízo, está gravado, no seu primeiro depoimento, a senhora estava com o advogado, depois a senhora trocou. No primeiro depoimento, com o primeiro advogado, a senhora falou que era usuário de drogas. Certo. Uma questão, você é usuário de drogas é aquela pessoa dependente que todos os dias precisa estar ali A utilizando? senhora até falou que estava limpa há 3 meses, né? Então, Fica bem claro que é uma pessoa que estava ali usando drogas com frequência. com frequência. Não. Negativo. Entendeu? Entendi, mas por que a senhora mudou o depoimento? Porque agora você falou que não era usuário de drogas, doutor Giovanni. O usuário de drogas não sentenciado a usar drogas constantemente. Mas isso, eu estava com os meus amigos, mas eu tinha a bebida, mas não usava drogas. No dia 31 de dezembro, que a senhora mencionou, né? No fatídico dia que a sua mãe pediu para você sair da casa dela, ou expulsou, tanto faz. A senhora quebrou as coisas lá? Eu saí logo cedo. Eu acredito que sim. Acredito que Assim, a senhora estava muito fora de si? infelizmente sim. E era o que a senhora te usava no dia? Tinha apenas bebida. Eu tinha apenas bebida. Estava com os amigos. Estava todo mundo fazendo churrasco. A gente tinha sentado em um barzinho. Tinha tomado apenas cervejas. E estávamos misturando com outra bebida quente, para Bernardo. Muito pequena, né? O lugarzinho da cavalgada. Entendi, já. Entendi. Então, nós só A Viviane, a senhora também já usou drogas com ela? com a Viviane, isso, negativo. Tanto que Pois foi é. por isso que Isso é outro ponto, que no primeiro depoimento em juízo, lá com o primeiro advogado, a senhora falou expressamente, está gravado, nós não usávamos droga na frente da Júlia. Por que a senhora mudou? Mais um ponto que a senhora mudou. certo. Como não usávamos, eu não usava e eu não deixava ela usar. Então ela usava. Coisa, A senhora está usando exato. agora o depoimento aqui. Ela utilizava, infelizmente, Talvez. tudo bem. Ela infelizmente utilizava em termos porquês que eu saí da residência dela também. Você sabe que a Viviane, aqui em juízo, ela falou que nem você nem ela usava drogas. Você sabe por que ela mentiu isso aqui? Pois é. Mais uma coisa. Você falou aqui em juízo que o Gilvan nunca te agrediu. Por que a Viviane falou que o Gilvan já te agrediu? Você falou isso pra ela? Sim. Então você mentiu pra ela? Por isso que ela pensava que o Gilvan era um monstro? Porque você falasse essas coisas pra ela? Não entendi. Ele nunca te agrediu, ele era um bom pai, a sua relação com ele era boa. Isso no primeiro depoimento em juízo, que hoje aqui a história foi outra. Mas agora ele é um monstro. O que aconteceu por hoje ele virar um monstro? Ele já me empurrou, sim, já socou a parede, já arranhou a parede, porque ele estava com vontade de me socar. Infelizmente, a minha mãe não pintou a parede, senão teria isso até hoje lá. Então, assim, já tivemos discussões bem acaloradas, infelizmente. Então você sabia também, porque foi na parede da sua mãe? Infelizmente, não, porque eu era aquele tipo de pessoa E por que a senhora não falou isso em juízo? Quando a gente perguntou que ele te agrediu, por que você não falou que ele te agrediu? Senhora, eu tive uma oportunidade no noite de conversar com os senhores. Então, a senhora conversou 2 vezes com a gente. Calma. E depois eu conversei mais uma vez numa audiência em março, salvo engano, eu já estava com outro advogado. Então, no meu primeiro, eu mal pude falar, inclusive ele nem queria me deixar falar, eu estava na penitenciária. E foi em outubro, e não em novembro. Foi 28 de outubro. Né? Então, em outubro teve essa primeira oitiva, eu estava presa. Eu não ia, ele me pediu na fala, eu quero falar assim. E foi lá, inclusive, que o primeiro juiz teve a ciência de que tinha um outro depoimento e não somente o depoimento da Larissa assumindo. Peraí, tem 2 depoimentos? Tanto que o senhor Onei, senhor delegado, ele está na corregedoria porque ele, entre aspas, assumiu, porque depois ele conseguiu reverter isso. Tá, eu não estou perguntando isso, é porque assim, tem até fugir do escopo da pergunta. Depois a senhora vai poder falar livremente se a senhora quiser. No primeiro depoimento em juízo da senhora, a senhora falou livremente por muito tempo. Então não foi rápido, não tinha policial te pressionando, era um depoimento gravado. Então, o seu advogado não te interrompeu durante o seu depoimento, ele não mandou você falar ou você deixar de falar. E lá você foi expresso, está gravado. O Gilvan nunca me agrediu. Por que a senhora omitiu para a gente, no seu primeiro depoimento,
uma conduta tão relevante do assassino da sua filha? Entendi. Não, Qual é o motivo da senhora omitir isso pra gente? não foi uma proteção. Não foi uma proteção. E a pergunta, isso foi na oitiva quando eu estava presa? Desculpa. Foi quando eu O estava primeiro presa? depoimento da senhora em juízo. Certo, certo. A pergunta, na verdade, ela é objetiva. Por que a senhora omitiu isso da gente? Por que a senhora está trazendo essa versão monstro do Gilvan só hoje? Não. De fato, eu não lembrava de ter respondido dessa forma. Eu estava muito mal, desculpa, mas volto a isso, sei que sabe que Fica estranho lá, fica bastante estranho. Eu entendo. Entende? E assim, a senhora mencionou que só foi se tocar, porque, imagina, eu encontro com muitas mães e elas geralmente querem justiça com o assassino da filha. E a senhora, na hora de confessar para a delegacia, não imputou nada ao Gilvan. E aí, Eu só e a senhora, além disso, a senhora respondeu para a doutora Janaína que a senhora só se tocou 7 dias depois. Só que, na verdade, mesmo em juízo, a senhora também não trouxe essa versão do Gilvan monstro. 2 vezes. Principalmente na primeira. Na primeira era outra história. É isso que eu não entendi. Entendeu? Mas tudo bem. A senhora já está dizendo aqui que não lembra, que estava nervosa. Eu só estou deixando claro que é muito estranho. sim. E, assim, a senhora chorou na hora que a senhora viu a Júlia ensanguentada? A senhora gritou? Porque o normal é grito, é choro alto mesmo. Normal. Eu acho que eu chorei sim, eu chorei. E eu estava totalmente em transe com aquela situação. Então, não fiz grito como queriam, porque, como a gente já citou várias vezes, o que aconteceu lá dentro foi tudo muito intenso, tudo muito rápido, tudo como você voltou, tipo, isso eu não esperava. A senhora estava em transe, é isso? Então, sim, eu A senhora estava chorei em sim. transe? Sim, eu chorei sim quando eu vi tudo, eu fiquei ardecida quando eu vi, então O não delegado fiquei calma, policial, sabe? o policial Valdeci, né? O doutor André perguntou aqui sobre o tratamento do policial Valdeci, que foi o policial militar. E aí a senhora começou a criticar a polícia. Aí eu queria entender, ele te tratou mal de alguma forma, o policial Valdeci? E a polícia não foi bem assim, né? Uma crítica, talvez construtiva. Não, a pergunta é objetiva. Ele te tratou mal, o policial Valdeci? Não me deu direito a nada, né? Em juízo, a senhora falou que ele te tratou bem, foi tudo tranquilo. Foi tudo tranquilo, tranquilo, só que eu não tive o direito. E você lembra de ter falado para ele, eu matei minha filha? A senhora lembra da médica te ajudando a arrumar o sapato? Você sabe explicar essa memória tão seletiva? Porque arrumar o sapato não é uma coisa traumática que você lembra, né? Não é um flash de cena, é um detalhe. Sim. E a senhora lembra de detalhes. Mas os detalhes que te prejudicam, a senhora não lembra. Eu lembro também de todos os que prejudicam, os que não prejudicam. Eu lembro desde porque ela foi extremamente humana. Mas eu matei minha filha para 2 pessoas diferentes que te trataram bem, então não tem pressão, não tem coação, a senhora não lembra. Entendi. As algemas apertaram, te deixaram com algemas apertando suas mãos? Infelizmente, sim. E a senhora falou, No IML te trataram mal também? Os médicos? Pois é, porque não consta. Vou te falar, já vimos aqui situações, né? Geralmente a polícia, infelizmente, né? Igual em toda profissão, tem maus profissionais. A maioria dos teus trabalhos, não. Mas existe sim histórias. E quando a algema aperta, fica esfoliação. Na sua não tinha nada. Só para entender, estava realmente apertando a algema. Você não postou nada no primeiro algema, médicos. A algema, doutora, eu utilizei desta forma aqui, machucou. Em nenhum momento eu disse que ela me cortou, que ela arrancou minha pele. Eu disse que ela me apertou. Eu nunca usei nem esfoliação. Eu nunca usei uma algema na minha vida. E eu estava presa aqui. Então, isso, quando eu vi a minha mãe às 7 horas da noite, eu fui para o ML depois que eu saí da audiência de custódia
já era quase 4, 5 horas da tarde. Então, se estava vermelho, e de fato estava, nesse momento, o vermelho saiu. Porque em nenhum momento eu disse que não me cortou, só disse que estava apertada. Então, tudo bem. Só isso. Não Não estou brigando. não, Pelo contrário, eu comecei falando, elogiando a polícia. Então, tudo bem. Depois a senhora mencionou e eu estava querendo individualizar aqui a conduta do Valdeci. Então, o Valdeci te tratou bem. Não, Aí, você ainda direito. assim, o direito que o policial militar tem que te dar não é o policial militar que te faz as advertências constitucionais, tá? É o delegado de polícia. Entendi. Então, o Valdeci não teve nenhuma conduta irregular da senhora, tá bom? A senhora tem outro ponto do seu depoimento também que muda, né? A senhora tem aqui 4 depoimentos, esse é o 5º, cada um é de um jeito nesse ponto. Que horas que a senhora percebeu que a Júlia estava morta? Porque depoimento em juízo, você disse que só teve certeza quando veio a certidão de óbito. Que horas que você percebeu que ela estava morta? É uma certeza, acabou. Uma certeza de eu desisto de tudo, acabou. Mas você não escutou o SAMU falando que ela estava morta? Naquele momento a gente ainda pensa, tem acreditar, a gente tem a esperança de que vai ser igual o Dr. House, vai pegar eles, vai levar para o hospital. Então, dentro da delegacia, eu ainda estava pedindo e perguntando, a Júlia tá onde, a Júlia tá bem, eu ainda estava perguntando. Eu sei, eu escutei de fato o óbito. Eu escutei, como eu disse, eu que coloquei aquela toalha branca em cima dela. Entende? Foi eu que fiz isso. Mas E na primeira vez que a senhora prestou depoimento, a senhora disse que não agiu, não gritou, né, não saiu correndo, porque eu saía correndo de um assassino da minha filha, a porta aberta, ele ligando, eu saía correndo. A senhora disse que não, porque paralisou. A senhora estava em choque, mas a senhora pensou em não deixar suas digitais na faca, pegou um pano para pegar a faca. Isso a senhora conseguiu racionalizar. você vai pegar na arma de um crime? Não, Então, não mas fiz isso. Não fiz isso. você falou para a doutora Janaína. Sim, Você mas pegou a arma com faca, porque olha que raciocínio. Isso não é coisa de quem está em transe. Isso não é coisa de quem está fora de si. Isso é coisa de uma pessoa altamente calculista e racional. Após perder a filha, a senhora não gritou nada, mas você se preocupou em não deixar digital, né? Pegou com pano. posso dizer que isso foi de fato o meu bom Deus, porque, sério, de verdade. Entendi. De verdade, não sou uma pessoa calculista, a não ser com as notas dos meus alunos. Você falou aqui, né, de forma muito comovente, sentimental, que viu o último suspiro e o corpo gelado da sua filha. Mas não sabia que ela estava morta. Eu entendo a questão que chegar, mas eu já tive. A senhora só se consultou com o advogado anterior e com esse? Pois é, porque aqui no CEAPEM, né, que a gente tem sistema aberto no IP, tem vários advogados. A senhora recebeu vários advogados no presídio. Doutor Cristiano Dourado, doutora Poliana Fátima Macedo, entre outros. Pois é, porque assim, tem coisa que a senhora fala, mas esquece que a gente também tem muita informação aqui, claro, para saber que a senhora está mentindo. Tá? Quando a primeira colega apareceu, veio a doutora Rayane e mais tinha 2 amigas dela. E uma outra, quatro, 3. Por que a sua mãe queria a guarda da Júlia? Bom, eu só queria, de fato, a Júlia sempre ali com ela, porque era o único jeito de eu não trazer a Júlia para Brasília, porque eu sempre tive na minha cabeça que Padre Bernardo era uma cidade pequena demais para a gente poder conseguir crescer, então eu sempre quis vir para cá. Então, quando eu terminei com a Viviane, eu fui, fiquei um mês com ela, na Copa do Mundo em Então, 2015. eu tenho outra pergunta, né? Que eu vi que a senhora vai devagar nisso aí. Por que a sua mãe, você viu, estava aqui gravado o depoimento, eu mostrei para o depoimento da senhora Luciana. Por que a sua mãe, Luciana, disse que você não tinha condições de ficar com a guarda da Júlia? Bom, a minha mãe ela tem uma casa própria, tem uma estrutura, então acredito que seja por isso. Eu não tinha uma casa própria, mas o daí Mas ela falou que foi em razão das drogas, o depoimento em juízo. eu entendo, eu entendo. Eu estou aqui para poder colocar a palavra em cima de palavra.
Só uma última pergunta aqui. Por qual motivo você falou para a médica do SAMU que foi você falou que não lembrava? Mas no primeiro depoimento em juízo é só mais uma contradição, dentre as infinitas contradições, mais uma aqui. Por que que o Gilvan, a senhora respondeu no primeiro depoimento em juízo, lá com outro advogado que a senhora trocou, por que que o Gilvan disse para mim que se eu confessasse seria melhor? Essa foi a resposta, de que você falou sim para a médica do SAMU. Você lembrou no primeiro depoimento e depois você esqueceu? Como é que é? Tipo, eu esqueci disso, tá? Uma audiência que eu tive até mesmo. Não, desculpa, não fui clara. Em relação a você falar para a médica, Sim, eu me recordo de ter falado exatamente para a isso. médica, se eu matei minha filha, eu matei minha filha. Isso você disse hoje aqui e esqueceu. Eu disse para ela que o Gilvan tinha mandado para esquecer melhor para mim, que ele conseguiria ajudar. Você disse isso para a médica? E eu disse que ele me mandou falar isso porque seria melhor para mim. Certo, mas eu não estou perguntando isso. Lá em juízo, na primeira fase, o promotor ou o juiz, não tem aqui no meu resumo, mas tem até a gravação, se precisar a gente passa. Por qual motivo você falou para essa médica que foi você? Te perguntaram isso. E a senhora respondeu, porque o Gilvan disse para eu confessar. Então a senhora lembrou de confessar para a médica? É isso que eu quero saber. No primeiro depoimento em juízo, a senhora lembrou e hoje a senhora esqueceu? Me recordo desta cena, muito sério. São muitos detalhes. Eu tento lembrar de todos os detalhes, mas eu não consigo colocar todos eles em sincronia perfeita. Mas eu me recordo de ter respondido essa pergunta, sim, e ele me disse isso, sim. A vizinha perguntou para o Gilvan o que estava acontecendo. Como é que estava o Gilvan nesse momento? Na porta, ele estava parado, tranquilo, Calmo, tranquilo. respondeu que está tudo bem, que E até algum motivo para a vizinha falar que ele estava transtornado, chorando alto? Tem algum motivo para a vizinha mentir isso? Porque ela está tendo uma percepção diferente do Gilvan. Sim, Você está falando que ele estava tranquilo e calmo e ela disse que ele estava chorando alto. como também a mesma vizinha disse que escutou um choro agoniado e ensandecedor de uma criança. E Não foi depois, uma criança, a senhora viu em depoimento em juízo. a adolescente fala que escutou um choro agoniado. A mãe começa a se contradizer de uma certa forma que no meio da audiência tem que ligar para a filha de 14 anos. O primeiro depoimento, primeiro entra a mãe, depois que vem a Mariana. Porque a mãe já não Você conseguiu. ouviu o depoimento da Mariana hoje aqui? Ela foi muito clara. Ela falou, eu não vi o choro do Gilvan. O choro do Ela não criança, falou que ouviu o choro de criança em momento nenhum. Ela falou A Marta estava anestesiada, etc. Não está em debate aqui ou é. Qual é a pergunta? Debate ou pergunta? A pergunta é por que que a vizinha... Está em debate aqui. Na verdade, foi objetiva a pergunta. A vizinha tem algum Debate motivo oral. para mentir? não, não tem. Ela disse que escutou um choro. Olha, Mas escutou um choro agoniado também. a gente escutou aqui, hoje ela falou, né, no depoimento, que era choro do Gilvan. A Mariana, que é quem escutou. A Marta estava anestesiada, mencionou isso. O Gilvan, e agora o Gilvan, Só esse pedacinho, porque ela fala claramente primeiro que escutou um choro agoniado e depois escuta o choro do Gilvan na sacada. Ela fala claramente, eu você está escutei... falando da Marta? Não, estou falando da menininha, que foi a menininha que realmente escutou as coisas, porque a mãe até então, depois ela começou a se contradizer, dizendo que estava sob uso de anestesia. De fato, a gente não falava Sim, o seu advogado pode depois mostrar o depoimento. Eu acho que não tem necessidade de mostrar aqui. É este segundo. Eu faço questão, inclusive, depois do advogado mostrar, porque ela é muito clara que o único choro que ela escutou foi do Gilvan. Mas isso é debate, né? Não vamos entrar aqui no debate. A senhora, quando em juízo, né, outra contradição da senhora, a senhora fala que a vizinha perguntou para o Gilvan o que estava acontecendo e ele respondeu que nada. A senhora falou isso até no primeiro e no segundo. Nossa, foi uma coisa que a senhora deixou similar entre dois depoimentos, né? Mas hoje aqui mudou. O que ele respondeu? Ele falou nada para a vizinha ou ele respondeu? É isso que eu Ele quero estava a uma saber. certa distância. Se eles se comunicaram, como eu disse, ele abriu a porta e ficou parado. E tanto que ela também ficou parada, porque ela poderia ter entrado, tentado ajudar a gente. Então ela também ficou parada. O que ele respondeu para a vizinha? Eu não estava na distância
Correto, então eu Então, queria não que agora o gatilho que ela mesma falou e tô me atrapalhando com o que ela falou, porque, tipo, eu não escutei nada. Então, veja, em juízo, senhora Larissa, a senhora escreveu, falou desse jeito. Minuto 18 e 9 segundos. Honestamente, né, uma palavra que a senhora utiliza bastante, nem sabia o que eu estava fazendo. A vizinha perguntou para Gilvan o que estava acontecendo. E ele respondeu, nada. Então, mesmo a senhora não se recordando, a senhora inventou isso em juízo? Eu não escutei o que estava falando nada, eu não escutei nada. Não. Ele falou que não tinha sido nada. Ou seja, o Gilvan respondeu que não estava acontecendo nada. Fato, e ela responde, inclusive, um acidente, porque o que estava acontecendo acho que é pior do que nada. Tá certo, eu não tenho mais perguntas. Não. Passa a palavra à defesa. Sem perguntas, Excelência. Muito obrigado. Podemos ir. Bem, então, dados os jurados, queremos esclarecimento. Excelência. Jurado número 5. A pergunta da jurada número 5. Primeira pergunta, Larissa, sobre a questão, né, que você comentou aqui de que não gostaria de uma pessoa como o Gilvan, como um eventual namorado da Júlia. E aí a pergunta é por que então resolveu, né, morar temporariamente com ele? Como Eu disse, de fato, eu vi um. Como namorada, a gente sempre vê a pessoa de uma outra forma. Totalmente diferente. E como namorada, eu não gostaria. Não gostaria de forma alguma. Não porque ele traía, porque ele era diferente, porque tinha os gatilhos e descontava muitas coisas em mim. Então, como namorado, não. Mas quando a gente teve a Júlia, que foi 2 anos depois deste término, a gente conseguiu ter uma relação mais tranquila. Então, era a mensagem de ajuda também, pronto, e acabou. A gente não tinha contato. Então, como amigo, ele conseguiu, nesses um ano, basicamente, ele conseguiu estar neutro comigo. Não tinha mais a pressão de você é o meu namorado. Como namorado, não tem medo pra ninguém. e sobre a Júlia, né, a Júlia estava ensanguentada quando você pegou a Júlia. Você limpou o sangue que estava nela, na Júlia? Não, ela tava com um casaquinho. É. Não, porque ela, acho que todo o sangue dela fica na roupa dela. Então, Trocou a roupa dela? negativo. Ela tava com uma camisetinha de unicórnio, um casaquinho rosa, tava com a fraldinha, que ela só usava fralda pra dormir. Não tinha roupa dela, no momento nenhum. No momento nenhum. Porque Porque ela ele promete que não. a outra pergunta é porque a senhora falou que algumas situações que você teria feito obedecendo o Gilvan, lá no local dos fatos, né? Da coisa da sua casa. Por que a senhora obedeceu tanto o Gilvan? Primeiro, desculpa pela fraqueza. Tinha 21 anos, tenho 27. Jamais esperava uma situação, uma cena dessa. Nunca imaginei, nunca vi isso. De certa forma, nem tinha meu cérebro. Então, estava com muito medo, sem saber o que fazer. Literalmente com a cabeça em qualquer outro lugar. Então, eu não sabia da gravidade de qualquer coisa que hoje eu tenho mais ciência. Então, por causa disso, eu fiz e modifiquei algumas coisas, mas não porque eu queria modificar, porque eu queria ajudar ele de forma alguma. Foi por mero medo e ser ignorante em relação às leis mesmo. Porque se eu soubesse, eu não teria pegado, não teria modificado. Não sei como eu tive o raciocínio nesse momento de pegar a faca de uma forma que a minha digital também não ficou lá. Acho que foi a única coisa que foi, para, vamos deixar ela lúcida por um segundo. Mas
não tive a intenção de passar a mão na cabeça de ninguém. Estou aqui tentando fazer o possível. Então, são 1 ano e 9 meses sem cárcere, 3 anos e 7 meses com uma tornozeleira eletrônica. Em 2 meses eu comecei a dar aula de informática para crianças, para adolescentes, para idosos. Até hoje dei aula, inclusive, no Senai de Taguatinga. Então, assim, não sou uma pessoa que não daria uma boa vida para minha filha. Não mesmo. E naquele apartamento, inclusive, ficou um diário que eu escrevi há 1000 anos. E tinha muitas e muitas cartas e projetos com ela, no qual eu prometia muita coisa. Então, tudo que eu vou fazer vai ser por ela. Se eu precisar voltar para aquele lugar, eu volto para aquele lugar para ela. Se for para sair, eu saio, eu continuo a construir os sonhos que eu prometi para ela. Não estou aqui para viver por mim mais. Então, não tenho mais essa cabeça. Como eu disse, no começo também foi eu que ensinei tudo, eu que estava lá com ela. Eu que sei que ela tinha 51 centímetros quando nasceu, eu nasci com 2,9 kg. Eu que sei que na hora 3h51 foi que eu vi ela e descobri que ela estava bem, que nasceu bem. Então, ele não sabe isso, ele não falou presente em nada disso. E fazer tudo isso porque eu, entre aspas, ia voltar com uma namorada, eu acho tudo. Entendi. Eu acho tudo. Tá, a última pergunta aqui, Lance. Se tiverem mais para mim. Sobre a questão do. Em um momento lá que você chega a falar que o Giovanni, né, teria pedido para você confessar. Como é que isso poderia facilitar a vida de vocês, assim, se você atendesse esse pedido de você assumir a culpa ali pelo Giovanni? Sim, a vida de vocês Porque você falou que eu acho que o Giovanni pediu para você dizer que adotar a primeira versão de que não foi nenhum de vocês, né? Que algum terceiro. Como é que isso poderia ajudar vocês ali no caso? Ele falou alguma coisa para você? Você pensou alguma coisa sobre isso? Não. Eu me recordo de um dos momentos em que ele fala, os evangelistas falam isso até em alguns dos momentos, assim, de luz, como bem plenário, como fala, não sei, que ele teria um álibi. Então, são tantas audiências que acaba sempre vindo um gatilho, uma lembrança, um fiascozinho de alguma outra coisa, e depois eu não consigo mais colocar tudo no devido sentido. Então, eu me recordo dele falando que, pronto, agora eu tenho um álibi, e você vai assumir, vai ficar tudo mais fácil. Então, é bom até assim, porque vai sempre dando um gatilho ou outro. Mais alguma pergunta dos jurados? Tem mais perguntas, então encerramos o interrogatório. Obrigado, Larissa. Os jurados quiserem